Ok, bem-vindo a Monte dos Três Moinhos, é a nossa empresa QXote. Eu sou o Hans, meu nome é Hans. E? Eu me chamo Sunamita, my name is Sunamita, e é um enorme prazer tê-los todos na nossa casa, nesse dia que nós celebramos um ano da nossa presença aqui em Portugal e 6 meses da nossa empresa, uma empresa muito recente, mas que nos dá muita alegria. Before we start the program, we would like to tell a little bit about our background and the history. 4 years ago, more than 4 years ago, I bought this place and thought for a long time, okay, someday I will move to Portugal. 2 years, more than 2 years ago, 2.5 years ago, 2 major things happened in my life. The first was 2.5 years ago, and that's in the media. And 6 months later, COVID started. And this combination actually made it possible for us to leave to Portugal sooner. Com um objetivo muito importante. E o primeiro era não mais viver um relacionamento de longa distância. Trouxe-nos essa oportunidade de estarmos juntos, nos mudarmos para o bonito país que é Portugal e começarmos não só a nossa vida como casal, mas também uma empresa. It was our dream to bring our skills together and our backgrounds together. Nós somos dois indivíduos que se complementam, digamos assim. We have complementary skills. Hans é um consultor experientíssimo em administração de empresas, mas não apenas isso. Ele é um project manager, um administrador de projetos, que põe junto stakeholders, diferentes atores, diferentes áreas do conhecimento para solucionar problemas a serviço de governos, de empresas, de instituições de conhecimento. Sunamita é mestra em desenvolvimento. Exactly. Meio ambiente e sustentabilidade. Perfect. Sim. E PhD? Yeah. Doutora em geografia de inovação. She's a professora for 17 years already. Eu sei que não parece. Sou professora por 17 anos já. Sei que não parece. Agradeço. And since 10 years you're also a consultant. Exato. Sim, tem 10 anos, mais de 10 anos de experiência em consultoria, dedicada especialmente à análise de políticas públicas, análise, formulação e implementação de políticas públicas e a construção de parcerias estratégicas. So, when we get to live here in this beautiful rural area of the Almodôvar, and with our backgrounds and our passion for sustainability, we decided to start QXote. Exato. QXote é a nossa empresa que se dedica primordialmente à troca de conhecimentos. Este é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje, reunindo parceiros, colegas de diferentes lugares, de diferentes backgrounds, para nos trazer um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua experiência. Esse é o centro da nossa empresa. E como nós fazemos isso? Oferecendo consultoria, treinamento, recebendo grupos aqui, fazendo pesquisas a respeito ou produzindo eventos como este que nós temos hoje, para que diferentes experiências, diferentes culturas, diferentes formações possam estar em contato e para que nós possamos aprender juntos como construir um mundo mais sustentável através de empresas e de empreendimentos criativos. And the start is now, today, because we temos 6 professores de Holanda, de Brasil, de Portugal. Temos 5 estudantes de Holanda. We have 5 students from Netherlands and also professors, teachers from Portugal and from the Netherlands that are together with us. Our local friends. Exactly. So we are starting here right now. But before we start with the program, we have one message we would like to share with you. Exactly. Nós convidamos a embaixadora da Holanda em Portugal para estar conosco hoje. Infelizmente, ela não pôde se fazer presente em pessoa, mas ela nos enviou um vídeo amabilíssimo que eu legendei em português, por isso será acessível a todos. E, por favor, com a palavra da nossa embaixadora. Bom dia a todos e todas. It's very nice to be here, even though not physically, but online, to be able to share a few words with you, congratulating Almodovar and Sunamita Borges da Costa from QXote on this initiative that they've taken. Thanks Hans and Sunamita, and I wish all those involved great success.
think we can go to the program now. I think you should introduce the Dutch representatives that we have here. We do, yes. I'm very happy that with us are Koen and Emma from University College from the Netherlands. It's nice to be here on the great estate of Sunamita and Hans and to meet a lot of different people here. We are vocational educational trainers and we do it under the umbrella of livable cities and climate change. And more specific, we are teaching in urban green development, and that is to innovate the urban environment actually in a circular and sustainable way. And the project named Social Circular Economy, actually ecology, and science, to collaborate between different partners is, I think, the only way to innovate our economies from linear to circular. Actually, the circular economy is an economy based on circular loops, and not only loops in a way of products. So there's a source, we use the source, and in the end we reuse the source again. So there is no waste actually. And the social part is that we put the people at the circle. So people are involved because you have to bring people together to get a circle with no waste. Because if no one knows about the circle, then the circle, nothing happens. Eles têm vários outros exemplos e uma das coisas que faremos aqui é essa conversa, também nos momentos de café. Então, sintam-se à vontade para criar uma rede, incluir a Ayurveda nos nossos projetos futuros e vamos continuar essa conversa, porque o nosso planeta depende disso. Vamos dar um aplauso. Então, let's go. Thank you very much for your kind attention. Thank you. Nós trouxemos vários colegas, amigos já, que nos conhecemos aqui ao longo dessa jornada de um ano. And today we are going to have two presentations from IPBeja. The very first one from Professora Patrícia. Ela tem um sobrenome maravilhoso, gente. Patrícia Brito Palma. Professora Patrícia Brito Palma. That is going to talk to us about the new degree in Agro-Environmental Technologies and Sustainability. Este é um curso que está sendo criado no IPBeja e do qual Hans e eu a QXote, a empresa, já é parte do protocolo para recebermos alunos desse curso aqui. Então vamos ter estudantes também de Portugal vindo para a Quinta para fazer práticas de agricultura sustentável dentro da nossa propriedade. Então, professora Patrícia, o palco é seu, stage is yours. Let's receive her with the applause. Este tipo de eventos, este tipo de dinâmicas faz todo o sentido para começarmos a conhecer a nossa região, o interior da nossa região. So the grad school must adapt to this new reality. So we have new educational challenges in this world now. So we teach our students to answer this new environmental reality for a better future also. And what are our knowledge areas? We have agriculture, food science, environmental science, and laboratory analysis also. These are the 4 areas of our knowledge. As environmental toxicologist, at the first part of my research studies, I research about pesticides and I work in pesticides and I work what is bad, what the pesticides do it. But in some kind of my, I think, well, but and the people that apply pesticides, what? I need to talk and I need to work with the people that apply pesticides. I need to develop some connections with them.
E o que nós vamos ter neste curso são alunos com um conhecimento ambiental de base, que nós o vamos trabalhando ao longo do curso também, que conseguem ter tecnologias e processos ambientais para tentar introduzir melhorias em agricultura intensiva. Muito obrigada. And now, what we have? Professora Albertina, do nosso queridíssimo IPBeja. Então, boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui, mas o que eu queria mesmo era desejar-lhes muita sorte para a QXote e que este seja de facto o início de muitos eventos em prol de um mundo melhor, que é no fundo isso que estamos todos e todas aqui hoje a falar. Pronto, eu hoje pensei o que é que eu poderia trazer e achei que não tinha nada de novo a acrescentar, mas que todos juntos conseguimos sempre acrescentar mais alguma coisa. Então pensei, vamos fazer um estendal da sustentabilidade, e por isso que eu trouxe aqui foi algumas roupas, camisolas, calças, algumas roupas não estão ainda feitas, e o que eu vos vou pedir é que em cada peça de roupa vocês escolham uma palavra que melhor define sustentabilidade e depois vamos estendê-la neste estendal. Também temos aqui as molas. Nós fizemos ali um bonito estendal da sustentabilidade. Muitas pessoas se sentam à volta da mesa a pensar e a tentar definir sustentabilidade desde há 40 anos até agora. Não é um conceito fácil de definir. Ali temos a prova, surgiram com certeza várias palavras para definir sustentabilidade. Eu trago aqui mais um conjunto delas. Não fui confirmar, mas, por exemplo, conhecimento, mudança, família, saúde, harmonia, biodiversidade, ambiente, são algumas das palavras usadas para definir sustentabilidade. E muitas vezes o que nós verificamos é que há como que cortes ao longo das linhas, ou seja, os diferentes pilares não conseguem estar unidos, há gaps entre eles. Eu trouxe aqui algumas palavras. O acreditar, o espírito de comunidade, as redes de trabalho colaborativo, mas sobretudo, e estão aqui muitas outras, mas eu acho que a palavra mais importante é mesmo o diálogo. O acreditar que é no diálogo e na conversa pelo respeito que se estabelecem as sinergias e os pontos de ligação e que fazem com que eventualmente o triângulo deixe de ser um triângulo com vértices e que seja um círculo. Let's give some ideas how we can contribute to a better world. And who knows, we're going to create some collaborations here in a practical direction. Professora Cláudia e Ramos são colegas, amigos já há 2 anos e meio, e ela vem fazendo essa pesquisa que nos apresenta hoje e queria vir aqui compartilhar. Então, a ideia, o primeiro embrião para o nosso evento veio a partir dessa conversa e é um enorme privilégio tê-la conosco para compartilhar a sua belíssima pesquisa acerca da dieta mediterrânea. Yes, o prazer é meu. The pleasure is mine. Thank you for having invited me to be here today. It is really a pleasure having this opportunity to share my project with some people from the Netherlands in this case, and also people from Portugal. My presentation will be added by Chef Ariel afterwards. He will have some practical elements and delicacies for us to taste based on the Mediterranean herbs, which are an important part of the diet that we try to follow. The herbs were a good link to what these trainees were doing here, linked to agriculture. So that was the connection that I considered good to follow the presentation of the project. Okay, so my name is Claudia. I'm here from the University of Aveiro. I'm representing the University of Aveiro here, and I am coordinating this project in Portugal called
Fair Food for a Smart Life. It is an Erasmus Plus project. This project evolves around food. Food is something that Portuguese people appreciate a lot. We do like to eat. I think that all the Mediterranean countries have this preference for eating well, hopefully, and eating not alone. So I would like to take a tour to several thousand years ago and get back to the origins of the Mediterranean diet. We are so familiar with this term, but do we know where its origin comes from? Where it comes from, actually, Greece, Italy, many years ago, I would say millennia ago, that people tried or had to feed themselves with what the nature gave them. It was actually a community type of food system of the poor, people that didn't have much to eat and had to offer the Lords what they had best. So this turned out to be one of the most studied dietary pattern in the world today, and one of the most healthiest patterns in the world. Imagine agriculture. Many years ago, people had to survive. So what can I eat this month? I have to figure out what is the food products that grow in this season and how can I feed my family with them. And so this proximity, this seasonality, this nutritional richness of what we eat is fundamental for this diet. And community is also another very important part of the diet of this diet. Comunidad, how we collaborate with one another. If you grow this, I can grow that. So to share around the table is something that identifies our culture. What we have done is we opted for micro-training fishes, meaning that people say today, I don't have time, but time is the same. It has always been the same, 24/7. We just have to prioritize what we want and the focus that we want. So that was the strategy for these courses. Nós estamos chegando ao momento final da nossa conversa. Teremos a participação do chefe Ariel logo em seguida. Mas eu não posso seguir adiante sem termos o privilégio de conversar com os nossos estudantes, certo? Eles são um motivo muito importante pelo qual nós estamos aqui. Nossa primeira pergunta, our first question, goes for Misha. And we'd like to know a little bit more about the education that you follow. Can you describe it for us? My education at UFATA College is called Livable City and Climate. It's kind of what it sounds like. It's about, how do I put it, preparing the city for the changes in the climate. So for Micah, the question is, why did you choose this graduation and why this subject is so important? Well, personally, I chose this education because I'm very into designing and I really love nature. And I think it's important that we talk about this because the way we've been treating the earth is very bad and it could cause problems for future generations since the global warming has improved a lot and we want to prevent that. So Tim, you have to choose an internship and it happens abroad, right? So the question is, why Portugal? And what were your expectations when you chose for it? The reason that I choose Portugal is because the teachers told us what we're gonna do in Portugal. And I really like that, want we create a herb garden and they told us that. And I interested in that. So that is the reason, and the swimming pool. And and the landscape with the hills and the animals and that sort of things. The question is, Nelis, could you describe a little the project that you made here for us? The first project we had is the herb garden. It's over there. We planned what kind of plants should grow there with Senior David. We also put some flowers for bees. The next job we had is over there in the circle. We need to put a gravel road.
and also a windrows where we take out the weeds and put down flowers. The question for Leona is, what was the most challenging moment in the internship and what did you learn from it? Well, the most challenging was the mosaic path. We were planning to do a mosaic path with the stones we already had here at the third windmill, but it was very difficult and very hard work because we had to find the stones first ourselves, and they're very heavy, so it's hard. It's a hard job. Then we had to puzzle them to make it a fitted, beautiful path, and then dig them into so it stays eagle and not bumpy. Something I learned at this internship was planning a project and doing it, but also something personal, let it go of control and trust others more and let others take the lead as well. Minha última pergunta para todo mundo. Recomendariam fazer intercâmbio em Portugal, sim ou não? Would you recommend to make internship in Portugal? Yes or no? To be fair, you were asking for it, just giving a question in Portuguese when you know we don't understand language. You see? It's all my fault. Eles não entendem a língua, mas já sabem dizer obrigado. E nós dizemos a vocês, we say to you, obrigada. Great. We have to say that it makes us very proud to hear what the students has done in several weeks and do it in great quality, hard labor. We have heard, and in collaboration we do not see earlier. So it's great. Thank you, students, for doing this great job. A primeira vez quando nós nos mudamos aqui juntos, ele foi ao seu barbeiro favorito em Almodôvar, o Sr. Alex. E eu fui junto, juntei ele para fiscalizar qual era o corte que iam fazer. Não é assim? Imagina. E comecei uma pequena conversa pedindo a ele algumas dicas, algumas indicações sobre a jardinagem, sobre restaurantes que nós poderíamos visitar aqui na cidade. Foi quando ele mencionou o 1680 do chefe Ariel. Ele não conhecia o restaurante, embora já tenha propriedade 2 anos antes disso. E nós decidimos ir a este restaurante para celebrar o nosso primeiro mês aqui na nossa casa. E eu devo acrescentar, temos feito isso todos os meses desde então. Então, quando comentamos com ele, que já é um grande amigo, tanto Ariel quanto a sua esposa, grandes amigos nossos, que estávamos fazendo esse evento, resolvemos convidá-los para apresentar um workshop sobre o uso das ervas na culinária. E eles nos privilegiam com a sua presença hoje, nos dando algumas aulas a respeito disso. Aplausos para eles. Boa tarde, meu nome é Ariel, como já disse a Iris, as pessoas aqui que me conhecem, somos muito amigos e esta tarde vou fazer uma continuação, fui convidado por a Iris e por o Hans para fazer uma demonstração sobre o uso das ervas aromáticas na nossa cozinha e os benefícios e aproveitar o privilégio que temos de estar localizado en esta región. Portugal también faz parte muito importante da dieta mediterrânea e as ervas aromáticas sempre cumpriram um papel muito fundamental na dieta mediterrânea e queremos incentivar muito mais, sobretudo as novas gerações que se vai perdendo um bocadinho com as novas tendências, os novos alimentos, se vai perdendo um bocado essa tradição que não deixa de ser muito importante e a nível de saúde e mesmo a nível gastronômico de paladar. Nesta zona vamos utilizar, porque está muito presente e muito vincado na região, ou seja, os coentros e a hortelã.
nós vamos a utilizar, nós entramos no coentro para fazer uma receita também com outro produto que se encontra aqui na região já antigamente, imagino que é muito mais, hoje em dia, conforme o ano, se chove ou não chove, como se comporta o clima, que é o cogumelo. Então, gostaram? Sim. Estava bom? Obrigado. Então agora fizemos uma mousse de hortelã. This ends the formal part of the afternoon, obviously. For us, it was the first event. We hope the first of many. And we really would like to thank you all for coming and to do your presentations and to listening and enjoying. And we hope you had a wonderful time and see you very soon. Receber a todos aqui foi um grande privilégio, um dia que será inesquecível para nós, o primeiro de muitos eventos. E desejamos que continuem as conversas, que continuemos a dialogar e a participar dos processos uns dos outros para que nós possamos coletivamente gerar uma transformação. Eu agradeço demais a presença de todos e continuemos a comer, a conversar, a sorrir, a nos conhecer melhor, tá bem? Muito obrigada. Obrigado.